Bom dia. Esta é a teleconferência da ENGIE Brasil Energia, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet através do site www.engie.com.br/investidores. Nele, os senhores também poderão obter cópia da apresentação e do release de resultados da companhia. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Eduardo Sattamini, diretor-presidente e de Relações com Investidores, Marcelo Malta, diretor financeiro, e Rafael Bósio, gerente de Relações com Investidores, que comentarão o desempenho da ENGIE Brasil Energia no segundo trimestre de 2020. Logo após, responderão as questões que eventualmente sejam formuladas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Agora eu passo a palavra ao senhor Eduardo Sattamini. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui com vocês para reportar um trimestre que representa a capacidade do management da companhia e de garantir bons resultados, de superar as dificuldades, né? Um trimestre altamente influenciado pela Covid-19 na economia brasileira, mas que com a nossa competência e capacidade dos nossos gestores aqui, nós conseguimos ter um resultado bastante satisfatório. Obviamente, a Covid teve algum impacto em nossa operação, vocês vão ver mais adiante, mas o resultado vem representando essa capacidade, essa resiliência da companhia, né, e também a estratégia de crescimento, né, que a companhia lançou aí desde o ano de 2016, com o aumento do nosso endividamento, mas em investimentos rentáveis e que estão trazendo agora alguns dos seus resultados, né? Então a gente começa falando no slide 5, no slide 5, na questão de receita operacional líquida, nós tivemos um aumento de 23,4%. Esse aumento ele é decorrente de alguns fatores orgânicos, aumento de preço médio, aumento de volume, mas ele também tem aí algum componente não recorrente, né, que já foi inclusive sinalizado aí para o mercado e pelos analistas. Nós tivemos 80 milhões de reais não recorrente, recuperação de tributos. Além disso, tivemos um pequeno não recorrente na questão de indenizações que nós recuperamos de seguros e também de multas contratuais. Mas isso também é a atuação do management, é a atuação que traz resiliência aos nossos resultados. Com relação ao EBIT, nós tivemos um aumento de 36,1%. Acho que vale a pena ressaltar aqui a contribuição da TAG. Se a gente comparar trimestre a trimestre, a TAG contribui com 188 milhões de reais, desses 1.431 bilhão, uma contribuição significativa, mostrando que o investimento na TAG é rentável, está trazendo bastante valor para a nossa companhia, né, e esse valor deve crescer ao longo do tempo com a redução da dívida na TAG, na SPE, na companhia investida, e melhorando ainda mais nos próximos trimestres, né. A gente teve um impacto importante aí da redução da inflação no nosso resultado financeiro. Isso faz com que o nosso lucro líquido tenha sido bastante impactado, positivamente impactado,
por essa queda na correção monetária das nossas dívidas, na correção monetária das nossas concessões a pagar, e também a baixa dos juros contribuindo para que a nossa despesa financeira também seja menor. Com isso, a gente alcança um crescimento do lucro líquido em relação ao segundo trimestre de 2019 de quase 100%, 98,7%. Né? Tem alguns fatores, né, importantes aí a serem ressaltados, né, como a gente disse, não só TAG, mas a gente também teve a entrada efetiva de Pampa, né? Pampa contribuiu também para esse segundo trimestre, né? E a gente teve uma alocação um pouco mais generosa no segundo trimestre de 2020 do que a gente tinha tido no segundo trimestre de 2019. Com relação, no slide 5 também, seria importante ressaltar, né, a questão da redução da dívida líquida, né, a função aí da geração de caixa da companhia. Nós tivemos também, negativamente, a produção de energia elétrica muito mais baixa. Isso deu por causa da crise hidrológica que o sul do país passou, onde a gente tem uma boa quantidade das nossas usinas. Só para vocês terem ideia, as nossas usinas hidrelétricas produziram 60% a menos do que no mesmo trimestre do ano anterior. A gente teve alguma compensação pelas termoelétricas que aumentaram sua produção em cerca de 10%, mas, no geral, a nossa produção de energia foi 50% da produção de energia que a gente tinha tido no mesmo trimestre de 2019. Lembrando que essa produção de energia, a grande parte, a parte que está atrelada às usinas hidrelétricas, elas não representam perda de receita ou ganho de receita quando a gente tem uma energia gerada maior. Por quê? Porque nós temos um mecanismo de relocação de energia que protege o risco hidrológico para todas as usinas do sistema, né? Então, nesse ano especificamente, a gente está se beneficiando desse tipo de seguro, em função da baixa hidrologia do sul, né, e recebendo energia das demais usinas do sistema. Em outros anos, a gente teve a situação, e normalmente a gente tem uma situação invertida, onde a gente acaba produzindo mais e cedendo energia para outras usinas do sistema. Outro ponto também a se destacar é que nosso número de empregados tem aumentado, natural esse aumento, né? A gente teve, nesse período de 2019 a 2020, nós tivemos a entrada total no segundo trimestre de 2019 do complexo de Umburanas, nós tivemos a entrada em operação de Pampa, nós estamos com 3 grandes projetos em construção, né? Então vocês veem que também a gente aumentou o número de empregados em projeto em construção. Nós estamos com Campo Largo 2, que nós vamos falar mais adiante, usina eólica na Bahia, continuidade do nosso cluster de eólicas no interior da Bahia. Nós estamos com Gralha Azul, de transmissão aqui majoritariamente no Paraná, e nós estamos com um novo estado, usina entre Tocantins e Pará, que foi adquirida recentemente, está em ampla construção, né, em ampla atividade de construção. Nós vamos passando então para o próximo slide, onde a gente passa para os destaques. A gente resolveu reforçar os destaques com relação à Covid-19, mesmo já tendo feito bastante comunicação com relação a isso no trimestre passado. A gente acabou reportando no trimestre passado em junho, então tem cerca de um mês que a gente reportou o primeiro trimestre. O importante dizer que nós tivemos impacto na carga muito forte, e isso afetou o GSF, prejudicou as usinas do MRE. Hoje, quem faz a compensação do sistema são as usinas hidrelétricas.
Hoje você tem quando você tem uma carga, essa carga hoje tem sido atendida pelas intermitentes, eólica, solar, depois ela tem a inflexibilidade das térmicas, muitas térmicas têm flexibilidade, e aí acaba que essa variação ocorre nas usinas hidrelétricas. Essa é uma flexibilidade que as usinas hidrelétricas têm, né, e que a gente vive e vem discutindo com o governo, que é um serviço que as hidrelétricas prestam para o sistema, que hoje não é remunerado. Ela acaba se prejudicando porque ela tem menos energia atrelada a ela. Quando ela entra numa situação como essa, onde tem uma queda da demanda, né, é ela que acaba deixando de fazer a sua geração sem nenhum tipo de remuneração pela prontidão, pela flexibilidade que ela apresenta para o sistema. O dano não é tão grande nesse trimestre, porque o PLD ele acabou sendo baixo. Nós tivemos um PLD mínimo em abril, depois um PLD de ordem de 70 reais por megawatt-hora em maio, coisa de 110, 115 em junho, ou seja, na média a gente teve um PLD próximo de 100, ou seja, um PLD que não nos afetou tão drasticamente, né? Talvez 90 reais por megawatt-hora a média do PLD. Né? 75, desculpa, eu fiz a conta aqui rapidamente da cabeça e o número me veio. Outra coisa, nós tivemos uma redução média de 7,8% no consumo, lembrando que nós temos contratos com take or pay, então esse consumo ele representou apenas uma queda de 5,5% de energia faturada dos clientes, né, e isso fez com que representou algum impacto no nosso faturamento. Mas como vocês puderam ver, o impacto foi um impacto baixo, a gente acabou conseguindo renegociar algumas faturas com clientes, aliviar alguns daqueles clientes que estavam com problemas mais críticos de liquidez, né? E no final conseguimos uma situação onde não afetasse tanto o nosso cliente, atendêssemos as necessidades dos nossos clientes e também não afetasse os resultados da companhia. Bom, nós fizemos investimentos relevantes para a proteção dos nossos colaboradores, da comunidade onde a gente está inserido, né? E com isso a gente vem tranquilos com a operação. Tivemos sim que fazer algumas mudanças no nosso regime de operação, tivemos algumas usinas que entraram em confinamento por preservação de saúde dos nossos operadores, mas tudo isso mantendo aí a operação sem nenhum percalço, né? No quadro da direita, né, a gente reforça aí as medidas. Nós tivemos a ampla adoção do trabalho remoto, né, o que a gente chama de home office, mudança de turno, como a gente já comentou, aplicação de testes rápidos para garantir a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos também subcontratados e terceirizados, protocolos de higienização. Como a gente disse, tivemos um volume grande de renegociação de prazo de pagamento para aliviar o caixa de alguns dos nossos clientes. A gente seletivamente sentou com aqueles mais impactados, que tiveram suas operações paralisadas. Então foram 273 megawatts de energia contratados, ou seja, se a gente olhar o nosso portfólio de energia livre foi quase 10% do total do volume vendido no mercado livre, né? E fizemos ações para conter inadimplência e manter essas inadimplências em níveis históricos. Só para terem uma ideia, nós tivemos aí alguns estressezinhos de inadimplência no início do trimestre, ali em abril, renegociamos, ajustamos os valores e voltamos já no final de junho a níveis de inadimplência históricos, ou seja, em torno de 1%, 2%, e aquela inadimplência não é inadimplência permanente, é inadimplência que o cliente está com alguma dificuldade de caixa, deixa de pagar a fatura no mês, ou porque ele precisa também apresentar um balanço um pouco melhor, uns indicadores um pouco melhor, e ele volta a pagar no mês seguinte. Bom, passando para o próximo slide, continuando nos destaques, no slide 7, nós anunciamos a aquisição da participação acionária
remanescente lá de TAG, que ainda estava nas mãos da Petrobras. Então, nossa participação passou de 29,75 para 32,50, desculpa, 29,25 para 32,50. Isso já irá se refletir aí após, já no terceiro trimestre, com a contribuição da TAG sendo aumentada. Nós também tivemos uma atividade comercial bastante efetiva e boa durante o trimestre, vendendo energia ainda a preços médios muito próximos ao preço do nosso portfólio, R$ 190 por megawatt-hora, e tivemos em torno aí de 100 megawatts médios vendidos entre 21 e 22 e acima de 150 megawatts médios vendidos de 23 a 25. Obviamente, como o nosso portfólio está mais vendido no curto prazo, praticamente todo vendido no curto prazo, aí, 21, 22, a nossa atividade comercial está privilegiando contratos um pouco mais longos, e 23, 24 e 25 tiveram volumes maiores do que nos anos mais próximos, 21 e 22. Nós aprovamos com o Conselho de distribuição de dividendos intercalares de 55% do lucro líquido distribuído, no valor total da ordem de 678 milhões de reais. E nós mantivemos uma postura conservadora para a distribuição de dividendos. Hoje nós estamos com 7 bilhões de reais de investimentos entre 20 e 21, naqueles projetos que eu já mencionei para vocês, Campo Largo, Gralha Azul e Novo Estado. Então, é uma decisão conservadora, mas que pode vir a ser reanalisada um pouco mais adiante, se a situação de caixa, se a situação do país, a situação econômica voltarem ao normal. Não é uma decisão ainda do payout para o ano 2020, mas sim na simulação da atuação normalmente conservadora nossa com relação à gestão de caixa e liquidez da companhia. No slide 8, nós falamos um pouco mais um produto que a gente lança. Nós estamos dinamizando muito a nossa área comercial, olhando para o mercado que está se abrindo, assumindo um dinamismo completamente diferente do que a gente via no passado. Então, nós lançamos um produto que chama Economiza, um produto que visa facilitar a migração de pequenos clientes para o Mercado Livre. Simplificado, com desconto em relação à tarifa da distribuidora, ele tem uma simplificação na migração, na gestão, então o representante desse contrato perante a CCE é a nossa varejista, e o foco desse produto é para clientes com carga inferior a 1 megawatt médio. Tem um nível de flexibilidade adequada para esse cliente que tem dificuldade de fazer a gestão de um portfólio de energia. Então, esse é um produto para facilitar a vida daqueles pequenos consumidores que não detêm ali dentro da sua estrutura gerencial especialistas de energia. Então, a gente atua dessa forma para eles. Isso é uma variação no produto que a gente já tinha lançado no ano passado, que é o produto por adesão, onde a gente tem toda uma padronização também desses contratos para facilitar a negociação, para facilitar o entendimento dos contratos pelos nossos clientes. Bom, e o último destaque aqui, é que o projeto de Campo Largo, fase 2, ele foi registrado no mecanismo de desenvolvimento limpo e vai contribuir também com a redução anual de aproximadamente 790 mil toneladas de CO2, ou seja, na direção da neutralização de carbono dos nossos clientes, que é um dos nossos objetivos estratégicos. Bom, passando para o slide 10, a gente não tem nenhuma grande alteração, a não ser a alteração de 29,25% para 32,50% da participação de TAG. As outras informações permanecem as mesmas do trimestre anterior. No slide 11, também não tem nenhuma informação, alteração relevante, apenas pequenas modificações de número na geração solar distribuída, que vocês verão, teve uma redução significativa de nível de atividade durante o último trimestre, em função da Covid-19 e da atuação um pouco mais conservadora
dos clientes que estavam negociando conosco, num investimento relevante para as suas atividades. No slide 12, nenhuma grande alteração, a não ser pequenas alterações de market share, de ajuste entre os nossos concorrentes, mas a gente permaneceu com 6,3% de participação no mercado de geração. No slide 13, a única alteração que a gente tem aqui é a alteração com relação ao percentual, a Petrobras deixa de participar da estrutura da TAG. Nós pegamos também algumas informações que estavam aqui, que a gente, durante os primeiros trimestres de TAG, a gente passou ao mercado, mas que hoje já são de conhecimento, a gente passou essas informações para o anexo da apresentação. Então, isso aqui é mais para dar uma ideia do que é o ativo. A TAG é a maior operadora de gasodutos do país. No slide 14, também nenhuma alteração significativa, a não ser a menção da postergação do leilão de transmissão, que estava agendado para junho, que foi cancelado e será realizado um único leilão em 2020, um leilão um pouco mais robusto, com um número maior de linhas, e nós estamos analisando aí projetos para participar dele de forma efetiva. Geração solar distribuída, a gente mencionou no slide 15, teve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2019, em termos de unidades instaladas no trimestre, e isso é fruto aí, como a gente disse, da desaceleração econômica e do maior nível de conservadorismo dos nossos clientes em fazer investimentos nesse momento. A gente partindo para o mercado de energia, na página 17, como a gente já mencionou, com a pandemia ocorreu uma redução na demanda, e obviamente a retomada de carga vai depender da atividade econômica. O que a gente vem notando é que nós tivemos uma queda muito grande em abril, maio com uma pequena recuperação, julho já com uma recuperação significativa, ainda estamos aquém dos níveis de 2019, mas com um percentual bem mais baixo, a gente teve coisa da ordem de 15% em abril, 10% em maio, hoje a gente encontra na faixa de 5% abaixo de 2019 em junho, e julho ele mostrando já que a gente já está com uma recuperação em relação a 2019 satisfatória, e a perspectiva é que a gente tenha uma recuperação, não sei se é perspectiva ou esperança, mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, para mim é perspectiva, para alguns é esperança, que a gente tenha efetivamente uma retomada em V. Uma mudança que a gente fez nesse gráfico, principalmente da esquerda, é que a gente passou a mostrar aqui qual foi o efeito do GSF em relação à oferta teórica que a gente tem. Então, se a gente tem uma frustração na oferta em função da ideologia, essa oferta não se configura, e isso mostra que, apesar de nós termos um grande excesso de oferta, esse excesso de oferta não se configurando, ele regulariza preços no mercado. Bom, slide 19, portfólio balanceado, só para mencionar isso, é uma das razões da nossa resiliência. A gente tem uma posição equilibrada entre mercado livre, entre mercado regulado, no mercado livre, entre consumidores finais e oportunidades de produtos estruturados na parte de trading, de mercado de atacado, com as comercializadoras. No slide 20, temos uma novidade aqui para mostrar a vocês. Bom, a gente tem uma base diversificada de clientes, não tem nenhuma grande alteração aqui. Isso também foi bastante importante para mostrar que a nossa diversificação, ela nos garantiu também uma redução de demanda mais em linha com a redução de demanda geral da economia, e não teve uma exposição tão grande, por exemplo, como teve o setor de autopeças, ali no iníciozinho, que caiu mais de 60% na sua demanda. E o slide da direita ele mostra a evolução do número de clientes livres da nossa
carteira mostrando que existe sim uma migração ocorrendo e que nós precisamos nos preparar e temos nos preparado para cada vez mais atender um número maior de clientes e de menor porte, né? E isso vai requerer da gente, está requerendo da gente uma outra estrutura comercial, uma outra abordagem comercial. No slide 21, aquilo que a gente já mencionou, nós temos uma posição bastante confortável em termos de contratação do nosso portfólio, basicamente totalmente contratados até 2022, a gente sempre tem algo em torno de 10% da energia total descontratada para que a gente possa arcar com essas flutuações da hidrologia, né? E tendo alguma energia ainda disponível para contratação a partir de 23, né? Obviamente subindo, né? Porque nós temos contratos em mercado livre que variam aí entre 3 e 6, 7 anos, então, numa média de 5 anos. Então, sempre a gente vai ter que recontratar e estar sempre na atividade de comercial ativa para que a gente possa proteger e redear o nosso portfólio. Isso é importante também porque, dessa maneira, você não fica sujeito a um grande volume de descontratação no determinado ano e garante aí uma estabilidade razoável nos preços de venda do nosso portfólio. Bom, o slide seguinte, 22, é o nosso balanço de energia, né? Para quem tem a necessidade de fazer uma modelagem um pouco mais completa dos nossos resultados. Vamos para a parte de expansão. Slide 24, a gente fala sempre de geral. O geral ainda está sendo estruturado, as soluções e os ajustes do projeto, um projeto muito complexo, todo mundo conhece, há muito tempo na mão do nosso controlador. Ainda não tem nenhuma definição com relação à transferência, que era prevista desde o início da sua implementação, mas que por razões de dificuldade, por causa do GSF, dificuldade do caixa, problemas que a gente teve durante a obra, né, de uma forma conservadora, o controlador Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem. Por gentileza, permaneçam conectados. Por gentileza, aguardem a reconexão do palestrante. Pessoal, desculpa, a nossa linha caiu aqui. Eu estava falando, então, de geral, né, um projeto com um nível de complexidade e que o controlador se mantém conservador, né, e só trazer o projeto para a nossa avaliação no momento que o projeto estiver redondo, que a gente tiver boa parte dos riscos mitigados. Sempre foi essa a nossa visão e, em geral, como foi um projeto com um nível de complexidade maior, com problemas durante a construção, com o GSF atuando em cima forte dele, mudando seus economics, né? A gente, o controlador ainda não tomou nenhuma decisão com relação a isso e nós estamos aguardando uma decisão do controlador com relação a esse projeto. Então, a gente vai para o slide 26, onde a gente fala do projeto eólico de Campo Largo fase 2. A gente, nos projetos nossos, tanto o projeto de Campo Largo, como Mirai Azul, como Novo Estado, obviamente, durante esse trimestre de Covid-19, nós tivemos vários problemas a superar
No caso de Campo Largo 2, tivemos 82 dias de paralisação nas obras em função de decretos municipais e que vão impactar o nosso cronograma por volta de 60 dias. Nós temos uma posição sempre conservadora no nosso balanço de energia, considerando sempre algum atraso na construção. E o nosso cronograma, normalmente, o cronograma de obra, ele é um cronograma, ele é mais ousado e mais agressivo do que o modelo de negócio. Então, a gente entende que com esse atraso come todas as gorduras que a gente tinha, mas ele ainda possibilita a entrega do resultado conforme esperado no nosso business plan. Então, é um sinal de alerta, é uma preocupação, mas ainda não gera nenhum impacto nocivo no nosso resultado. Na linha de transmissão de Gralha Azul, tivemos um evento único na cidade de Pinhão, né, mas a obra continua, mudou ali a frente de trabalho, a gente teve que mobilizar a gente em outras frentes de trabalho, mas fizemos um acordo com a prefeitura e um protocolo de operação mais seguro, acordado com as autoridades sanitárias municipais, e o projeto, então, não tem hoje nenhum óbice para sua execução. No projeto de Novo Estado, a gente teve um impacto da Covid na velocidade da mobilização, né? Mas isso também ajustado com os nossos subcontratados, a gente tem o cronograma também com uma certa tranquilidade para garantir a entrada de operação no final de 21, como está previsto. Em relação aos projetos de desenvolvimento, a novidade aqui é o desenvolvimento do conjunto fotovoltaico de Campo Largo, né? A gente hoje já está fazendo o processo de licenciamento de 400 megawatts médios, instalados de painéis solares ali naquela região, e que vai ter a vantagem de obter sinergias com a atual infraestrutura que a gente tem lá no nosso cluster de usinas eólicas, né? Tendo, inclusive, algumas das facilidades de infraestrutura sendo utilizadas por essa nova instalação, né? Obviamente, a decisão não está sendo tomada em instalar esses painéis, mas passa a ser uma opção de crescimento também do nosso portfólio, entra no nosso pipeline de projetos a serem desenvolvidos. Eu agora vou passar a palavra para o Alta, né, para falar do desempenho financeiro da companhia. Bom dia, pessoal. Então, vamos para o slide 31. Bom, esse slide demonstra claramente um crescimento consistente ao longo dos anos. Comparando os 2 trimestres, nós percebemos variações expressivas no nosso resultado operacional EBITDA por líquido. Como o Sattamini mencionou anteriormente, em parte esse crescimento deve-se a efeitos não recorrentes. É relativo ao trânsito em julgado de uma ação judicial que ocorreu nesse trimestre, que agregou 80 milhões para a nossa receita operacional líquida e 73 milhões na nossa receita financeira. E 73 milhões é a atualização desse montante principal de 80 milhões. Então, esse evento agregou 153 milhões para o nosso resultado. Além disso, tivemos lá em TAG também um evento não recorrente, que foi o reconhecimento de um crédito extemporâneo de tributos relacionados com o incentivo fiscal da SUDENE. Isso agregou no nosso EBITDA um montante de 72 milhões de reais. Mas mesmo expurgando esses efeitos, vocês vão ver nos próximos slides, nós tivemos aumentos expressivos no EBITDA e no lucro líquido também. Então, passando para o slide 32, no primeiro gráfico,
a gente mostra uma distribuição normalmente consistente entre os trimestres. Isso só não ocorre quando temos algum evento não recorrente ou quando temos impactos expressivos de GSF e PLD. Mas, como eu disse, em situação normal, os resultados se distribuem ao longo dos trimestres. No gráfico abaixo, nós temos uma variação da nossa receita operacional líquida de 2.176 milhões no segundo trimestre de 19 para 2.687 no segundo trimestre de 20. Essa variação deve-se principalmente a, como já mencionei, a recuperação de tributos em função do ganho de uma ação judicial nesse trimestre, de 80 milhões de reais, a elevação do nosso preço médio de vendas de algo em torno de 3%, que é basicamente a inflação, que agregou 37 milhões para a nossa receita. O volume de vendas que também aumentou, e ela deve principalmente à entrada em operação de Pampa Sul, compensada com a redução de consumo decorrente da retração econômica motivada pela Covid. Tivemos indenizações recebidas também nesse segundo trimestre, decorrente de cobrança a fornecedores de multas por atraso em obras ou por indisponibilidade de nossas usinas. Isso agregou 20 milhões para a nossa receita operacional. A remuneração do ativo financeiro, que é basicamente juros e variação monetária sobre o ativo financeiro das concessões Jaguara e Miranda, por conta da queda da inflação, nós tivemos um impacto negativo de 37 milhões na nossa receita operacional. Transações na CCE, tivemos um efeito negativo de 10 milhões na nossa receita e, por outro lado, tivemos também um aumento de custo na CCE, que gerou um impacto negativo no nosso EBITDA, e a gente vai ver em seguida, de 18 milhões. Então, esses 18 milhões é a combinação de alguns efeitos positivos e outros negativos. Os positivos foram basicamente a geração fora da ordem de mérito pela nossa usina Jorge Lacerda. Isso aconteceu por restrições elétricas nesse período, motivada em parte pela estiagem na região sul do país. E um outro efeito positivo nesse trimestre foi que no segundo trimestre de 2019 nós tivemos um descolamento de PLD entre o submercado norte e nordeste e o submercado sul-sudeste, que gerou um efeito negativo no segundo trimestre do ano passado, e o impacto nesse trimestre de descolamento de submercado não foi tão significativo. Efeitos negativos na CCE, nós tivemos o GSF, que gerou um impacto relevante, mas foi atenuado pela redução significativa do PLD nesse trimestre. E tivemos também um efeito significativo do MRE, que foi motivado pelo que já foi dito, a estiagem na região sul, que gerou uma redução significativa da geração hidrelétrica nesse período. Trading, nós tivemos um impacto negativo na receita operacional e, por outro lado, no custo, nós tivemos uma redução de custo que fez de 19 milhões, que fez com que o nosso resultado líquido, que impactou o nosso EBITDA, tenha sido de 4 milhões positivo.
Receita de ativos de transmissão, essa receita é decorrente da aplicação da norma contábil IFRIC 12, e ela é formada pelo custo incorrido, que é reconhecido no custo, mais uma margem de gestão da construção. Então, aqui na receita tivemos 411 milhões, o que impacta de forma significativa essa variação de 23,4%. Mas, por outro lado, tivemos um efeito no custo de 392 milhões, o que resulta num impacto no EBITDA de 18 bilhões de reais. Painéis solares, como já mencionado, esse negócio foi afetado de forma significativa pela retração econômica do trimestre. Então, para compensar esses efeitos, nós fizemos um trabalho para redução significativa do nosso custo também. Então, o nosso custo também foi reduzido de forma significativa em 12 milhões, o que fez com que o impacto desse nosso ativo, ou desse nosso negócio de venda de painéis solares, impactasse o nosso EBITDA em somente 3 milhões negativos. Passando para o próximo slide, aqui nós demonstramos o resultado da TAG de forma um pouco mais resumida. Então, TAG teve uma receita operacional no trimestre de 1.414, custo de 563 milhões, despesas gerais administrativas 31, resultado financeiro 346, incluindo contribuição social 68. Importante ressaltar aqui o que já foi mencionado, o crédito extemporâneo dos incentivos fiscais da SUDENE, de 246 milhões, que foi reconhecido nesse trimestre. Desses 246 milhões, nós temos uma participação de 72 milhões. Então, o lucro da TAG no trimestre foi de 552 milhões, dos quais 246 menos o imposto de renda, 246 dos créditos extemporâneos, e nos 162, que é a nossa participação sobre o lucro da TAG, tem um efeito não recorrente de 72 milhões, que é a nossa participação sobre esse crédito extemporâneo. Indo para o próximo slide, o primeiro gráfico, a distribuição por trimestre. No segundo gráfico, sim, o demonstrativo de variação do EBITDA, que no segundo trimestre de 19 foi de 1.052 e no segundo trimestre de 20, 1.432, uma elevação de 36% entre os trimestres. Se desconsiderarmos os efeitos não recorrentes já mencionados do ganho da ação judicial pela EBE de 80 milhões e do impacto do crédito extemporâneo na TAG de 72 milhões, nosso EBITDA teria crescido algo em torno de 22%. Então, falando um pouco de cada um desses impactos na elevação do EBITDA, a recuperação dos créditos tributários anteriormente, que agregou 80 milhões, preço e volume 63 milhões, compra de energia para portfólio, nós tivemos uma elevação de compra no segundo trimestre de 19, que foi feita para suprir energia de Pampa Sul, e que teve um atraso no início da operação comercial. Combustíveis, nós também tivemos uma redução do custo de combustível, que é a combinação entre o consumo de combustível de Pampa Sul e a redução do consumo de combustível em Jorge Lacerda. Royalties, nós tivemos aqui um impacto também de 24
milhões, resultante da menor geração hidrelétrica motivada pela estiagem na região sul. 20 milhões de indenização, como já mencionado, de multas cobradas de fornecedores. A remuneração dos ativos financeiros de Jaguara e Miranda, que reduziu o nosso resultado em 37 milhões. Serviços de terceiros, provisões e outros efeitos foram decorrentes basicamente do aumento de custo de operação de Pampa Sul, que entrou em operação no final do segundo trimestre de 2019, encargo de uso da rede, uma elevação do custo de 13 milhões por conta da em operação comercial de Pampa. Painéis solares, como eu mencionei anteriormente, apesar da retração, o impacto foi de não tão expressivo, de 3 milhões no nosso EBITDA. Os ativos de transmissão também, como já mencionado, resultou um efeito positivo de 18 milhões no EBITDA. E a equivalência patrimonial, que é a diferença entre a nossa participação nos resultados da TAG no segundo trimestre de 2019, que foi um resultado negativo, e a participação no resultado do segundo trimestre de 2020, que foi positivo em 172 milhões. Então, como dito já no slide anterior, desses 188 milhões aqui, nós temos 72 milhões de efeito não recorrente como resultado do reconhecimento do crédito extemporâneo lá em TAG. Passando para o próximo slide, em 35, no gráfico abaixo, nós temos aqui uma evolução significativa do nosso lucro líquido de 98,7%. Então, aqui, no EBITDA, como efeito não recorrente, nós tivemos os 80 milhões mais os 72 milhões de atualização do ganho da ação judicial. Então, temos um impacto não recorrente aqui de 152 milhões, além dos 72 milhões não recorrentes lá na nossa participação sobre TAG. Então, temos um impacto expressivo aqui de efeitos não recorrentes no EBITDA. No resultado financeiro, nós tivemos a atualização do ganho da ação judicial, que gerou um impacto não recorrente aqui de 73 milhões de reais. Imposto de renda e contribuição social, a redução, o aumento do imposto de renda e contribuição social em função das variações de lucro antes do imposto entre os trimestres, e a depreciação e amortização teve um aumento de 29 milhões, em função principalmente do início da operação de Pampa Sul. Então, se nós considerarmos os efeitos não recorrentes no EBITDA de 80 milhões do ganho da ação judicial e do crédito extemporâneo de TAG, no valor de 72 milhões, e também no efeito no resultado financeiro resultante da atualização do ganho da nossa ação judicial, no montante de 73 milhões, nós teríamos ainda assim uma elevação de 54% no nosso lucro líquido. Essa elevação deve-se em parte a um impacto positivo da variação monetária sobre a nossa dívida, foi algo em torno de 76 milhões de reais, e também equivalência patrimonial recorrente de TAG. No próximo slide, 36, os nossos indicadores
financeiros que continuam consistentes entre os dois trimestres no ROI. Nós apresentamos uma elevação, em razão principalmente do crescimento do nosso lucro líquido, e no ROIC também um aumento do EBIT ter crescido proporcionalmente mais do que o capital investido. No próximo slide, o 37, nós temos aqui o demonstrativo dos nossos índices e do endividamento bruto e líquido. Se percebe entre 19 e 20 a manutenção 2,8 vezes a relação dívida bruta EBITDA. Olhando para a dívida líquida EBITDA, tivemos uma ligeira redução. Isso deve-se basicamente ao nosso aumento de caixa de 400 milhões de reais. E tivemos também uma redução significativa do fluxo de caixa operacional sobre a dívida total para 0,25. Então, fechamos o trimestre com uma dívida bruta de 15 bilhões 823 e uma dívida líquida de 10 bilhões 762. No próximo slide, o 38, a evolução da nossa dívida líquida, tivemos aqui como destaque a nossa atividade operacional, o fluxo de caixa gerado pela nossa atividade operacional de 1 bilhão 237. Tivemos no trimestre também recebimento de dividendos da TAG de 322 milhões. Além disso, tivemos uma variação do capital de giro de 604 milhões. Parte expressiva desse valor é o ativo financeiro de transmissão, que agregou mais de 400 milhões a esse montante aqui. E, além disso, também o crédito resultante do ganho da ação judicial que nós tivemos nesse trimestre, de 153 milhões, que ainda não foi compensado. Estamos aguardando a homologação da Receita Federal e esperamos que nos próximos 45 dias nós tenhamos essa homologação, quando passaremos a compensar esse crédito com tributos federais. No trimestre também tivemos pagamento de juros sobre capital próprio de 271. Temos um efeito aqui de juros social, montando 29 milhões, não gera efeito caixa, é uma apropriação contábil de juros. Tivemos investimentos no trimestre de 134 milhões, principalmente em Campo Largo 2. Os demais efeitos nessa evolução da dívida não são tão significativos. No próximo slide, o 39, temos o perfil e a composição da nossa dívida. A gente percebe aqui, nos próximos 3 anos, uma parcela significativa de dívidas sendo amortizadas. Essas dívidas são principalmente as operações de 4131, que são operações de mais curto prazo, que tem uma parcela expressiva aqui nas amortizações até 2022. E, além disso, a amortização de algumas debêntures, em especial a 8ª emissão, que tem uma amortização de 1 bilhão de reais no próximo ano. No gráfico ao lado, nós temos a composição da nossa dívida equilibrada, dívidas de mais longo prazo indexadas ao IPCA e TJLP, dívidas de mais curto prazo indexadas ao CDI. No quadrinho abaixo, a gente percebe aí uma redução significativa do custo nominal da nossa dívida, foi de 8% no segundo trimestre de 2019, e ele está em 5,8% nesse segundo trimestre. Isso é motivado por custos mais competitivos que nós obtivemos nas últimas contratações de dívidas, as contratações mais recentes de dívidas.
No próximo slide, o demonstrativo dos nossos investimentos, significativos ao longo dos anos, grande parte deles financiado por capital de terceiros, que aumenta o retorno dos nossos investimentos. Aqui em 2020 temos 4.567 de investimentos previstos. Os investimentos são principalmente em Novo Estado, temos 1,7 bi destinado, Campo Largo 2, 1 bi, Gralha Azul 900 milhões e um resíduo de Pampa-Sul de 200 milhões de reais. Já em 21, temos também visto para Novo Estado 1,3 bilhões de reais, Gralha Azul 600 milhões e Campo Largo 2, 300 milhões. Passando para o slide 41, nossa política de dividendos. Como já mencionado pelo Sattamini, a decisão nesse semestre foi distribuir 55% do nosso resultado líquido, e ao longo do ano, e mais no final do ano, quando a gente tiver uma posição um pouco mais definitiva do nosso fluxo de caixa, a gente vai avaliar com mais precisão o nosso payout do ano de 2020. O gráfico de vantagens competitivas, não temos nenhuma atualização importante. Com isso, eu fecho a apresentação sobre os indicadores financeiros e nos colocamos à disposição para responder eventuais perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação ao preço de venda que vocês mencionaram, né? Até no release vocês escrevem que venderam aquela quantidade de energia e conseguiram manter aí no preço médio de R$190 líquido de imposto. Eu queria só confirmar se o preço que você vendeu essa energia foi realmente nesse patamar. E se foi, eu queria entender como que vocês conseguem vender nesse nível de preço. Não sei se é a energia incentivada que vocês estão colocando nessa conta, num cenário que a gente tem sobre a oferta de energia e o preço estava super baixo. Então, isso me chamou bastante atenção. E o outro ponto que eu queria entender em relação aos projetos de carvão, né, os ativos operacionais de carvão que vocês têm, se tinha um processo de venda em andamento, eu queria entender se vocês podem dar um pouco mais de detalhe. Obrigado. Vamos lá. Oi, Marcelo, obrigado pela pergunta. A primeira resposta, ela é fácil de responder. Na verdade, a gente está falando de preço médio, né? E a gente teve uma atividade muito grande de energia incentivada. Energia incentivada tem o prêmio do desconto da tarifa FII, você acaba vendendo por um preço maior do que o preço da convencional que você observa no mercado. Então, com isso, e você sabe que esse desconto FII é relevante, né, a gente conseguiu manter níveis de preços compatíveis com os do nosso portfólio. Né? Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é com relação aos ativos a carvão.
Não, os projetos ainda não estão, não temos nenhum direcionamento da venda, em que nós continuamos procurando soluções para eles. Como vocês sabem, a gente até mencionou no trimestre anterior, Pampa está na curva da banheira, então está fazendo uma série de ajustes necessários para a operação ficar uma operação mais redonda. Quando ela tiver com essa operação mais redonda, a gente deve reiniciar o processo de venda. E Jorge Lacerda é um projeto, uma planta mais antiga, mais complexa, com CDE, e que a gente vem analisando possibilidades, conversando com alguns potenciais interessados, mas ainda não conseguimos encontrar uma solução que seja uma solução satisfatória para nós. Enquanto isso, a gente vai operando da maneira que a gente pode, de forma lucrativa, gerando caixa. É uma usina que não drena recursos da gente. Tá ótimo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Peretti, de JP Morgan. Olá, Sutamini, boa tarde, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. A primeira seria sobre o efeito das flexibilizações. Então, se você puder dar uma ideia para a gente como são as reduções de carga de consumo, pedidos de renegociação em julho e também o outlook para o resto do ano. E a segunda pergunta que eu tenho é sobre esse comunicado que vocês divulgaram hoje, sobre as orientações estratégicas da ENGIE, né, inclusive acelerar investimentos em geração renovável e infraestrutura, revisar a estratégia da área de serviços e também desinvestimento. Isso tem alguma implicação prática na estratégia da empresa ou é simplesmente uma continuidade do que vocês estavam fazendo? Obrigado. Obrigado, Henrique. O som ficou um pouco abafado, mas eu vou tentar responder o que eu entendi. O que a gente, da flexibilização, o que a gente tentou fazer com os nossos clientes, nossos parceiros, né, foi dar a eles algum tipo de flexibilização no caixa, né? O que a gente quer dizer com isso? Alguns clientes, eles não consumiram o take-or-pay, consumiram abaixo do take-or-pay, e o que a gente negociou com eles é que eles iriam ficar com energia, né? Em alguns momentos isso aconteceu, eles tiveram o benefício de liquidar essa energia a um PLD elevado, dessa vez agora o PLD é um pouco mais baixo, mas entendemos que a dificuldade de caixa, talvez a gente precisasse ajudá-los nesse momento. Então o que a gente fez foi postergar fatura de pagamento com a cobrança de juros que fosse compatível com o risco do cliente e de uma forma ajudá-lo a passar esse período de dificuldade. Esses foram, assim, isso é um exemplo da flexibilização que a gente teve, né? Alguns outros a gente escalonou isso talvez num período mais longo de contrato, outros no mais curto para não impactar o caixa do ano. Então, assim, cada cliente, de acordo com a sua necessidade e a sua capacidade, a gente foi discutindo possibilidades de flexibilização do contrato, sempre olhando maneiras de evitar impacto no nosso estado de uma forma muito forte, né? Então, se eu entendi a sua pergunta, a flexibilização seguindo nesse nível, e você vê que a gente acabou tendo um bom resultado que não refletiu nos resultados do trimestre esse tipo de renegociação. No segundo aspecto, quanto ao comunicado do grupo, ele basicamente ele define um foco, né, em energias renováveis e infraestrutura de energia, que é o que a gente faz hoje aqui no Brasil, na ENGIE Brasil Energia. Então, para nós, o impacto é nenhum, mas a gente precisava dar essa informação ao mercado, mostrando, olha, o grupo está refocando a sua estratégia lá fora, reavaliando a parte de soluções para clientes, deve ter um desinvestimento de ativos onde eles são minoritários. Por exemplo, eles têm uma participação significativa lá fora na parte de meio ambiente, que é a Suez Environnement, né, onde eles têm 30% de uma empresa listada. Então, a ideia é que o grupo se desfaça
desses investimentos, né, fazer um desinvestimento desses ativos que não são core da nossa estratégia, para que ele possa liberar recursos, inclusive, para que nós possamos continuar crescendo, continuando a investir em energia renovável e em infraestrutura de energia. No nosso caso especificamente, investimos recentemente em transmissão e transporte de gás nos gasodutos da TAG. Então, para nós, é um reforço da nossa estratégia, é uma expectativa, inclusive, de mais atenção e de mais disponibilidade de recursos para esse crescimento. Obrigado, Zanin. Desculpe pelo áudio. Só tem um follow-up na primeira pergunta. Você ainda está sentindo efeito de flexibilização e no caixa, né, na questão das faturas, ainda em julho e no segundo semestre ou não? Tá, olha, sim, a gente tem isso, mas foi uma diluição nesse trimestre de algo em torno de 30 milhões de reais que vão ser recuperados nos próximos 3 a 6 meses. Basicamente isso que a flexibilização representou. Né? Em caixa. No resultado, a gente fez através do sistema de nota de débito para não descaracterizar o contrato do cliente, né? E ele vai nos pagar com esses juros, como eu disse, juros adequados ao risco de cada um dos clientes. Né? Ok, obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Sattamini para as considerações finais. Por favor, senhor Sattamini, pode prosseguir. Eu queria agradecer a todos pela participação. Né? A gente tem um ano difícil, mas o grupo está trabalhando, nosso time está trabalhando para fazer com que a gente não sinta esses impactos na nossa operação, para que a gente proteja os nossos colaboradores, as comunidades onde a gente está, e a gente espera que a gente chegue no final do ano mais fortes, melhores e mais preparados para enfrentar futuras crises do que a gente entrou nessa crise agora. Muito obrigado a todos e até o próximo trimestre. Obrigada. A audioconferência da ENGIE Brasil Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Voitel.